Um jeito fácil de você entender o campo harmônico é pensar que ele é um conjunto de acordes que combinam entre si porque eles pertencem à mesma família. E para ficar mais fácil de você perceber isso, imagina mesmo uma família que tem um pai, uma mãe e 3 filhos. E essas pessoas, por elas serem da mesma família, elas estão naturalmente conectadas uma às outras. Comparando isso com a música, é como se cada membro da família fosse representado por um acorde, e quando você toca esses acordes na sequência, você tem uma relação, você tem uma conexão sonora. Tanto isso é verdade que se você adicionar um novo membro a essa família, no nosso caso um novo acorde, mas do nada, sem fazer nenhum tipo de conexão ou preparação, as coisas podem ficar meio esquisitas. E é exatamente por isso, pessoal, que entender o campo harmônico faz com que você entenda quais acordes combinam um com os outros, e até para você tirar músicas de ouvido acaba se tornando mais fácil, porque você tem ali a tonalidade e você já sabe quais são os outros acordes que podem vir depois. Eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Mas antes, a primeira coisa que você precisa saber é como montar o seu campo harmônico. Assim você vai saber quais são os acordes que pertencem àquela família, quais são os acordes que soam bonito. E para isso a lógica é bastante simples. O que você precisa fazer é colocar as 7 notas musicais em ordem: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E a propósito, quando você repete a primeira nota lá no final para completar o ciclo, nesse caso Dó, você tem o que musicalmente a gente chama de escala. E nesse caso aqui, uma escala de Dó maior. Mas pessoal, como a última nota é a repetição da primeira e vai ser a mesma coisa, eu só vou tirar aqui para ficar mais fácil da gente entender. Feito isso, o nosso próximo passo é transformar cada nota dessa da escala em um acorde, que por definição é a combinação de 3 ou mais sons. Ou seja, cada nota dessa que está sozinha vão somar mais outras 2, que aí tocando tudo junto, a gente forma um acorde. E para achar essas 2 novas notas, adicionar essas 2 novas notas, eu uso uma técnica muito simples chamada de empilhamento de terças, que basicamente tudo que você precisa fazer é sempre ir contando 3 mais 3 notas. Por exemplo, a minha primeira nota aqui é um Dó, então eu conto 3 notas da escala mesmo, Dó, Ré, Mi, e adiciono esse Mi em cima do Dó. Então minha primeira nota, que antes era só a nota Dó, agora ficou Dó e Mi. E depois é só repetir exatamente o mesmo processo com as outras notas. Então a segunda nota da minha escala é um Ré, eu conto 3. Ré, Mi, Fá. E faço a mesma coisa com a próxima. Mi, Fá, Sol. E assim por diante até eu completar todas. Bora ouvir como isso daqui soa. E como eu quero formar acordes com 3 sons, ou seja, vou precisar de mais uma fileira de acordes. E para isso é só repetir exatamente o mesmo processo. Eu vou na primeira nota da segunda fileira que eu formei, que nesse caso é um Mi, e conto de novo 3 notas que já estão nessa fileira. Nesse caso, Mi, Fá, Sol. Então, a minha primeira nota da escala, que antes sozinha era o Dó, agora ela é Dó, Mi e Sol. Ela já formou um acorde. E aí o mesmo esquema, é só repetir o mesmo processo com todas as outras notas. Por exemplo, a segunda nota, que é um Ré, eu tenho Fá na segunda fileira, então a partir desse Fá eu conto de novo mais 3 notas. Fá, Sol, Lá. Então a minha segunda nota da escala agora é composta por 3 notas, Ré, Fá e Lá. E assim por diante, com todas as outras. E quando você terminar isso, os seus acordes acabaram de nascer. Vamos dar uma ouvidinha primeiro como eles soam.
E por falar em nascer, começar, se você está procurando um curso completão de piano e teclado, vou deixar o link do meu curso aqui na descrição. E ainda continuando em falar em nascer, quando uma pessoa nasce, o que ela ganha? Normalmente um nome e um sobrenome. E é exatamente isso que o seu acorde também precisa. O primeiro nome e o segundo nome, que nesse caso vai ser o nosso sobrenome. Então, o primeiro nome é a nota da escala. Simplesmente você vai chamar esses acordes dessas primeiras notas dessa primeira fileira que a gente colocou. Agora, para saber o segundo nome desse acorde, a gente vai usar uma fórmula que funciona em todas as escalas maiores. Isso quer dizer que sempre o primeiro acorde ele vai ser maior, o segundo acorde menor, o terceiro também menor, o quarto e o quinto maiores, o sexto menor e o sétimo ele recebe o sobrenome de menor com a quinta bemol. Ou se você preferir, você pode chamar ele também de diminuto. Eu não gosto muito dessa terminologia que eu acho que confunde quando você usa acordes com mais sons, nesse caso, acorde com 4 notas. Mas se você preferir, você pode chamar assim também. Feito isso, a gente já tem todo o nosso campo harmônico de Dó e também como chamar cada acorde. O primeiro é um Dó maior, o segundo, um Ré menor, terceiro, Mi menor, quarto, Fá maior, quinto, Sol maior, o sexto é um Lá menor e o sétimo é um Si menor com a quinta bemol ou um Si menor diminuto. E vale um aviso aqui também, pessoal, que você pode continuar empilhando terças para formar acordes com 4 ou mais sons, mas a gente vai parar por aqui para não te confundir. Então bora agora ouvir como o nosso campo harmônico de Dó maior soa na sequência. E como eu comentei com vocês lá no começo do vídeo que isso é uma fórmula, ou seja, você pode usar para descobrir qualquer família de acordes, qualquer tonalidade, vamos fazer mais uma para te provar que isso é verdade. O primeiro passo, você escolhe qual a tonalidade, qual é a família que você vai querer descobrir o campo harmônico. Nesse caso aqui, como exemplo, eu vou usar dessa vez o Sol. Então eu quero formar o campo harmônico de Sol. Feito isso, o segundo passo é você formar a escala de Sol maior, que nesse caso são as notas Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e o Sol de novo você repete ele ou não, caso você não queira. Não vou colocar aqui só para não te confundir. E uma coisa também importante que nesse vídeo eu não vou te ensinar como formar as escalas, porque isso daqui é um outro assunto. Até mesmo porque já tem vídeo no canal. Se você quiser entender como que faz isso, eu vou deixar o link desse vídeo no final desse aqui. Por isso, assiste tudo para você depois aprender como formar as escalas. Mas voltando, agora que a gente tem a escala que vai ser a nossa base, a nossa primeira fileira, a gente precisa fazer a segunda fileira. E para isso, é só usar aquele sistema de empilhamento de terças. Quer dizer que eu vou na primeira nota e conto mais 3. Sol, Lá, Si. Fazendo isso, a gente achou a nossa segunda nota. E aí, como você já sabe, faz o mesmo processo para as outras notas. A segunda nota da escala é um Lá, você vai e conta mais 3. Lá, Si, Dó. Achamos a nossa segunda nota e assim por diante. É só repetir o processo em todas. Depois que você terminar de achar todas as notas dessa segunda fileira, você vai fazer isso mais uma vez para achar a nossa terceira nota do acorde. E para isso, volta de novo lá na segunda fileira, que no nosso caso na primeira nota agora é um Si, e de novo, conta mais 3. Si, Dó, Ré. Completamos aqui o nosso primeiro acorde. E aí faz o mesmo processo na segunda nota. Então a gente tem na segunda nota o Lá e o Dó, vai nesse Dó e conta 3 notas que estão na escala. Dó, Ré, Mi. A nossa terceira nota da segunda parte do segundo colocado ali é o Mi. Faz isso até o final para você complementar todas as notas da escala. E agora o quinto e último passo é só adicionar aquela fórmula de sobrenome. Então o primeiro acorde também vai ser maior, o segundo e o terceiro acorde serão menores, o quarto e o quinto maiores, o sexto menor e o sétimo menor com a quinta bemol
e lembrando que você também pode chamar de diminuto. Feito isso, a gente tem o nosso campo harmônico de Sol maior, que ele é formado pelos acordes Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor e Fá sustenido menor com a quinta bemol ou Fá sustenido diminuto. Bora ouvir como ele soa. E uma vez que você sabe esse campo harmônico, pessoal, fica fácil de você tentar adivinhar qual é o próximo acorde na música. Por exemplo, a pessoa está tocando uma música em Sol maior. Então você já sabe que o Dó, ao invés de ser menor, ele vai vir maior. O Ré, maior. O Lá, menor. Então pelo menos você já tem uma ideia de quais são os acordes que aquela música pode tocar, pode apresentar, porque simplesmente está dentro do campo harmônico. Mas uma coisa que vai te ajudar a você saber ainda mais qual é esse acorde é um negócio chamado de função harmônica. E essa função harmônica, ela basicamente te diz, olha, esse é o próximo acorde. E já tem vídeo no canal explicando passo a passo de como você aprender e usar essa técnica. Para isso, é só clicar aqui. Valeu, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.